Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão aí? Agora sim. A gente vai continuar a nossa série sobre Igreja Carismática, não somente continuar, como a gente vai finalizar ela hoje, beleza? Então eu queria gastar alguns minutinhos situando você sobre o que nós já aprendemos e o que de fato é uma igreja carismática, porque isso é de suma importância que você compreenda. Se você se enxerga como membro dessa casa, como alguém que crê naquilo que nós cremos, você precisa entender o que nós cremos. E nós cremos então que nós somos uma igreja carismática. E aí dentro desse conceito de igreja carismática, o que nós já aprendemos até aqui? Nós, na primeira mensagem, o Giovanni trouxe um pouco de quando nasceu. E se vocês perceberem, é um nascimento muito novo. Então, o movimento de uma igreja carismática, ele é um movimento novo. Por ele ser um movimento novo, ele ainda tem coisas a serem formadas nele. Ainda existe um credo a se fechar sobre esse movimento. Então, se você pesquisar, você fala assim, mano, tô curioso, vou lá na internet e pôr assim, movimento de igreja carismática, vai aparecer o movimento da igreja católica. E aí você vai ficar lá, vai ficar meio tipo, não estou entendendo. Por quê? Para que você consiga achar a ideia da igreja carismática, você precisa mergulhar um pouco mais profundo, beleza? E aí, provavelmente, quando você bater neopentecostal, a probabilidade de você achar algum tipo de conteúdo que vai parecer com aquilo que nós somos é maior, beleza? Só que aqui nós temos um problema também, porque a igreja neopentecostal em si, ela é diversificada. E, infelizmente, as mais famosas e as que mais levam conteúdo para as mídias sociais, elas não são uma igreja saudável. Então você também pode ter um problema em pesquisar neopentecostal e ver que é uma parada meio deturpada, beleza? Então você precisa se reter àquilo que a gente está ensinando aqui e precisa pesquisar sobre igrejas que creem de igual maneira. Fez sentido? E aí o Giovanni, ele falou sobre o berço, né? De quando que esse movimento nasceu. E aí existem 3 movimentos ou avivamentos ou intervenções divinas que marcaram a história e que a partir daquele lugar veio se formar o que se chama igreja carismática, que é o movimento de Pensacola, o movimento de Toronto e o movimento de Jesus. Literalmente, o movimento de Jesus que aconteceu nos Estados Unidos. Certo? Então, ele trouxe essa ideia. Só que o que a gente precisa entender? Qual que é a peculiaridade? O que eu posso definir como uma igreja carismática? Então, o primeiro atributo de uma igreja carismática é que deve-se viver em comunidade. Que basicamente, o Cleves falou assim, vou ministrar dízimo e oferta. E ele falou sobre o quê? Comunidade. Percebe como que isso está tão dentro da gente? Só que ao mesmo tempo, por ser um movimento novo, é muito fácil você estar dentro de uma igreja carismática, tirar dízimo e oferta falando de comunidade, citar a palavra família espiritual e não viver comunidade. Então, a igreja carismática, os carismáticos são aqueles que realmente vivem família espiritual. Porque é um conceito básico da fé daqueles que são carismáticos. Segundo ponto, uma adoração extravagante. Você vai perceber que os movimentos que são oriundos desses 3 avivamentos, todos eles trouxeram um avivamento, uma adoração extravagante. E isso é muito importante, porque principalmente no Brasil, estourou a ideia de adoração extravagante. Só que nós temos o mesmo problema. Você pode afirmar, participar de uma adoração extravagante e não erguer suas mãos. Então você é um nominal de adoração extravagante. Porque o movimento de adoração extravagante, ele ganhou tanta ênfase no Brasil por conta do jeito que o brasileiro é, que a gente corre o risco de, às vezes, pensar que somos e de fato não somos. Mas uma igreja carismática, ela preza pela ideia da adoração ser extravagante. Terceiro,
ela vai usar muito a ideia do enchimento do Espírito Santo. Quem já ouviu falar aqui, você precisa ser cheio do Espírito Santo? É porque você está numa igreja carismática. Porque para ela é importante esse enchimento do Espírito Santo. E uma coisa muito pertinente é que nós cremos não em um único enchimento do Espírito Santo, mas num contínuo enchimento do Espírito Santo. E aqui eu já elenco um problema que nós podemos estar vivendo hoje, de você já ter sido cheio do Espírito Santo, afirmar ser da igreja carismática, mas hoje você se encontra vazio. E tá tudo bem. Por quê? Porque nós sempre vamos prezar pelo novo enchimento. Agora você não pode defender uma ideia de que fui cheio do Espírito Santo e permaneci cheio. Não, essa não faz parte do credo da igreja carismática. Você precisa frequentemente ser cheio do Espírito Santo. E aí a gente não vive de passado, porque aconteceu um avivamento lá atrás. Não, a igreja carismática sente arrepio quanto ao passado, ela quer viver o agora, porque é o Espírito Santo que encheu hoje. Beleza? A quarta questão, e aqui principalmente destoa da igreja pentecostal, que é uma igreja que se parece com a carismática, é a questão do batismo no Espírito Santo. Eles veem o batismo do Espírito Santo, a igreja pentecostal, como a evidência. Se a pessoa foi batizada no Espírito Santo, consequentemente ela vai orar em línguas. A igreja carismática não enxerga assim. Nós cremos que você pode ser batizado pelo Espírito Santo e não necessariamente orar em línguas. Beleza? E por último, não menos importante, a igreja carismática ela crê nos dons. E isso é uma coisa muito óbvia. Por quê? Porque carismática significa dons. Então é impossível, presta atenção, é impossível você ser carismático e não carregar um dom. Porque é como se você estivesse afirmando que eu sou corintiano, mas eu não vejo o Corinthians, não torço pro Corinthians, não vou ao estádio do Corinthians, não tenho roupa do Corinthians, mas sou corintiano. Aí o cara fala, não, você não é, ué. É a mesma coisa que você dizer, eu sou carismático e não ter um dom espiritual. Faz sentido, gente? Por quê? Porque nesses avivamentos que eu mencionei e o Giovanni discorreu de maneira muito detalhista, esses movimentos, o diferencial deles foi a repartição dos dons espirituais. Beleza? E a pregação de hoje realmente é sobre os dons. Mas para que eu chegue lá, eu ainda vou trazer o que a Vivi pregou e o que o Clerson pregou. A Vivi trouxe a ideia, então, do fruto do Espírito. E isso é um tanto quanto importante na igreja carismática, por quê? Porque se você perceber, nada mais é do que o Deus Espírito Santo em evidência. É os dons do Espírito Santo, é o enchimento do Espírito Santo, é a evidência do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo e é o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente ficar só na ideia do enchimento poderoso do Espírito Santo, nós estamos fadados ao fracasso. Por quê? Porque nós necessitamos do fruto do Espírito Santo. E esse fruto é por meio de relacionamento. Então nada mais é do que o caráter de um cristão. E aqui nós chegamos num ponto crucial. Por quê? Nós temos a mania de dizer, se um culto teve manifestação gloriosa de Deus, significa que Deus esteve presente. Mas pouco nos importamos com o caráter de quem está ministrando. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a principal evidência para nós que somos carismáticos não é o tanto que você carrega de poder, é o tanto de caráter de Deus que você tem. Porque você se relacionou com o Espírito Santo e ele produziu frutos em você de caráter. Fez sentido? Só que aí você percebe que isso parece que é um pêndulo. Ou eu tenho caráter, ou eu tenho dons. Basta! O Evangelho, e aí eu não falo mais sobre igreja carismática, eu falo, o Evangelho é poder de Deus e caráter de Deus. Beleza? Esse é o Evangelho. Se você tem poder de Deus e não tem caráter, você está fora do Evangelho. Se você tem caráter e não tem poder de Deus, você está fora do Evangelho. Beleza? Quem está me entendendo? E ela usou uma expressão muito boa, que ela falou que
a evidência de quem está relacionando com o Espírito Santo é que ela tem uma mudança de atitude. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra atitude, porque eu posso mudar de uma maneira teatral. Isso é tão real porque Jesus falou assim para os fariseus: cara, vocês são hipócritas. A palavra hipócrita é teatro. Jesus chega neles e fala assim: mano, vocês fazem um bom teatro. Então, o que ela mencionou não é que eu faço um teatro, é que a minha atitude foi transformada. Eu deixei de fazer o que eu fazia porque algo aconteceu dentro de mim. E eu faço isso independente se o pastor está vendo, se estamos na reunião de um culto, se o meu irmão está olhando, se não tem ninguém vendo. A minha atitude mudou porque o Espírito Santo começou a governar de fato e literalmente. Então talvez você possa pensar assim: eu nunca experimentei de Deus. Não, peraí, você já decidiu tomar uma atitude diferente na sua vida por causa do Evangelho? Deixa eu te falar, esse é o Espírito Santo poderoso gerando um fruto em você. E por último, o Cleverson trouxe então definitivamente a ideia de ser cheio do Espírito Santo, e que isso é uma constante busca nossa e que nós precisamos almejar, ter expectativa pelo avivamento. Então, é muito comum você chegar numa igreja carismática e ouvir apelos de avivamento. Se você frequenta a nossa igreja, sei lá, pelo menos um ano, você deve ter ouvido várias vezes a palavra avivamento. Porque isso é uma coisa da igreja carismática, ela tem fome por avivamento. Beleza? Então você deve não apenas almejar avivamento, mas você deve mergulhar no que são avivamentos para você fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E aí hoje, conversando com o pastor na mesa, a gente começou a discutir algumas coisas sobre a Bíblia, a vida de igreja. E aí ele falou assim: você precisa perguntar para as pessoas o porquê elas estão na sua igreja. E aí eu queria tornar isso geral agora aqui nesse sermão, e eu queria que você refletisse agora. Por que você está aqui? Por que você não está na igreja X, na igreja Y, na igreja Z? Por que você está aqui? Sabe, você precisa saber essa resposta. Porque senão você vai fazer do seu tempo um desperdício. Você precisa saber o porquê você entrou no barco da CMD e por que você pertence a uma igreja carismática. Então, de novo, por que você está aqui? Sabe por quê? Eu vou fazer um apelo de que você precisa ter um dom. Mas se isso te incomoda, é porque você não entendeu ainda que você está numa igreja carismática. Entende? Agora, se você está numa igreja carismática, um apelo de dons é tipo: eu quero. Um apelo do adorador de falar assim: cara, será que você pode cantar forte? Você fala: realmente, vou cantar mais forte. Isso não te ofende. Por quê? Porque você sabe por que você está aqui. Entende? E aí, como eu prometi que eu ia falar sobre dons, quando você vai nas Escrituras, existem 4 palavras para definir a palavra dons. Beleza? Então a gente, na nossa tradução em português, você vai abrir o Novo Testamento e vai estar lá: dons, 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 dons. Mas quando você abre ela, como ela foi escrita no original, que é no grego, em versículos vão estar uma palavra, em outros versículos outra. Então são 4 tipos de palavra, beleza? São elas. Vai ser engraçado, porque eu não sei ler grego, mas vou tentar. Doreia, doma, carismata, e a 4ª palavra, que é a qual eu quero trabalhar hoje, é pneumática. Beleza? Então essas 4 palavras, elas são a tradução de dons. Então elas significam quase a mesma coisa. Beleza? E aí vocês perceberam que uma delas é carismata, que vem de carismática, né? Carismata deu carismática. Ou seja, se a gente for traduzir, então nós somos a igreja dons. Então se a gente é a igreja dons, cadê o dom? Beleza? Só que eu queria me reter hoje na palavra pneumática. E sabe o que significa pneumática? As coisas do Espírito. Vou repetir. As coisas do Espírito. E a mensagem de hoje é exatamente essa. As coisas do Espírito.
Então nós, de maneira nenhuma, podemos ser uma igreja que, como Francis Chan escreveu um livro, O Deus Esquecido. Não, nós não podemos esquecer o Espírito Santo, porque a nossa igreja é as coisas do Espírito. Entende? E aí existem outros livros de tipo, O Deus Esquecido, O Espírito Apagado, Os Dons que Precisam Voltar. Não, isso não pode ser um tema aqui. Aqui tem que ser o lugar onde a gente engaja as pessoas, porque nós somos a igreja das coisas do Espírito. Amém? E a primeira crise, e isso quem faz escola, porque meio que bate o tema da escola com o que eu vou falar agora, na primeira aula da escola a gente pensou muito sobre isso e agora eu quero que você pense como alguém que é da igreja carismática. Existe dentro de nós uma dúvida de que se você tem dom ou se você não tem dom. E isso vem de um conceito de elitizar, de dizer que existe uma elite espiritual e existe uma média na igreja. Um povo médio e um povo de elite. E a gente disse o seguinte, isso foi o homem que criou e ele criou totalmente errado. Isso é pecado. Mas ele disse o seguinte, o Evair é médio. Por quê? Porque ele está sentado ouvindo. E o Leandro é elite, porque ele está na plataforma com o microfone. Meu Deus, isso é tudo menos o evangelho. Beleza? Então não existe elite nem crente médio. Então, se não existe elite nem crente médio, todos temos dons. Todos. Desde o mais novo aqui até o mais velho, você tem um dom para manifestar as coisas do Espírito. Por que, Leandro? Porque você quer? Não, porque as Escrituras dizem. Vamos abrir comigo aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vocês estão comigo, gente? Amém. Não dorme não, vai ficar legal. Quer dizer, eu acho que já está legal. Mas se você não dormir, pode ser que faça bem sentido. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Deixa eu ver. Eu vou ler na minha versão porque... Ah não, aqui tá igual. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Não, eu não sei vocês, mas esse texto aqui eu não preciso ser muito bom de português para interpretar ele. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Então o que o texto está dizendo? A cada um, todo mundo que está aqui tem uma manifestação do Espírito, porque é dada a cada um. Aqui não está escrito a elite espiritual, a quem usa o microfone, ao pastor sênior, ao diácono, a quem se dedicou muito. Não, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. E aonde que entra a ideia da comunidade? Visando ao bem comum. Que é outra corrupção da carnalidade, do pecado do homem. Dá licença que eu tenho 3 dons. Chegou o homem poderoso de dons. Eu sou o avivalista. Não! Todo dom que me foi dado é visando um bem comum. Trocando em miúdos, usando outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: você recebeu pelo menos um dom, e esse dom é para a comunidade. Esse dom não é para ego, esse dom não é para glória, esse dom não é para prestígio, esse dom é para a comunidade. Então, se você tem dúvida de que você tem um dom, essa dúvida foi embora, porque as Escrituras dizem que você tem um dom. Mas se você ainda tem um dom, você não deve questionar o pregador essa noite, mas você deve questionar o seu evangelho. Por quê? Porque se eu minto essa noite, você não crê na cruz de Cristo. Oi, como assim, Leandro? Tá doido? Eu creio que Jesus me salvou. Não, você não crê, porque é a mesma Bíblia que afirma que Jesus morreu na cruz por mim, me perdoou dos meus pecados, afirma que eu tenho um dom. Não tem como você pegar que Jesus morreu na cruz por você e ter isso como uma verdade e descartar que você tem um dom. Ou você crê em tudo, ou você não crê em nada. Vocês entendem isso? Então sim, você tem um dom. E depois dessa afirmação, então, que você tem um dom,
eu também preciso dizer para você que existe 2 tipos de gente aqui me ouvindo. 3 tipos, né? Existe o cara que tá, mano, tô com dom, tô exercendo meu dom, glória a Deus, coisas do Espírito fluindo na minha vida. Existe um segundo tipo de gente que é, mano, preciso descobrir que dom que eu tenho. Preciso definitivamente decidir crescer. Beleza? Eu preciso desenvolver. Eu quero usar um exemplo aqui. Gente, a igreja não é uma creche. A igreja, ela é... Pensa na maturidade das crianças dentro de uma escola. Ela chega na creche, ela vai pro ensino básico, aí depois ela vai pro ensino médio, aí depois ela vai pra faculdade e depois ela é dispensada. Ela fala, vai agora, eu já te profissionalizei. Não é assim que funciona? No mundo espiritual, dentro da igreja é a mesma coisa. Você creu em Cristo, creche. Agora eu vou te ensinar a base, o leite, o beabá. Agora você vai para o ensino médio, vou falar de coisas mais difíceis. Agora eu vou para a faculdade, eu vou te profissionalizar no mundo gospel. Entende o que eu estou querendo dizer? Você vai ficar maduro na fé. E agora eu vou te enviar para trabalhar, meu amigo. Mas trabalhar no sentido de manifestar o Espírito. Entende? Só que o problema é que talvez você está 10 anos na igreja e a igreja é uma creche. Cheio de problema de criança. Está fazendo birra. Só que você tem 10 anos de igreja. Mas você não saiu da creche. Entende? Igreja não é creche. Igreja tem todas as escolas e ela envia. Estão comigo? Aí eu queria agora que você fizesse uma reflexão rápida. Pensa se o seu problema é uma birra de creche ou se é um problema que precisa ser resolvido. Vamos lá, gente. Por isso a gente ficar cresce. A gente vai ficar aqui, ó, parado. E você visitando o Instagram e falando assim, nossa, Deus está fazendo algo em Bragança. Nossa, Deus está fazendo algo em Brasília. Nossa, Deus está fazendo algo nos Estados Unidos. Nossa, Deus está fazendo algo na Europa. Nossa. E aqui não faz nada. Por quê? Porque é uma creche. Entende? A gente precisa manifestar as coisas do Espírito. Então se você falou assim, cara, decidi entrar no barco da CMD, ser uma igreja carismática e andar com lei. Então o que eu espero de você é que você amadureça e manifeste o Espírito Santo. E você produza dons. Você vai ficar... Vai ser indigesto ficar aqui se você não assumir a postura de manifestar o dom. Porque aqui a gente vai cutucar. Vai. Por quê? Porque você nasceu para manifestar as coisas de Deus. E esse era só o segundo tipo de gente, né? Tem um terceiro tipo de gente que é o seguinte. Eu cansei já, Lê. Que isso? Eu já servi a igreja por 10 anos. Não. Eu já orei e pessoas foram curadas. Eu já tive um culto que durou 5 horas. Eu já fiz uma missão. Eu já cantei. Eu já isso, eu já aquilo outro. Mano, Deus não é um Deus de passado não, meu amigo. Deus não é um Deus do que foi feito, Deus é um Deus do que está acontecendo agora. Deus está movimentando, Deus não está cansado. Imagine se Deus tivesse a mentalidade que você tem. Ele já estaria sentado e falando assim, não, cansei. Já fiz muitas coisas, vou esperar um novo Deus aparecer para continuar a obra. Não, meus amigos, Deus está em pleno vapor. Então você precisa continuar andando, de verdade, com todo amor do mundo, e eu ponho eu como em primeiro lugar. Cara, que problema o que você já viveu no passado. Eu quero saber se Deus está vivo em você hoje. Sabe, um problema se eu fui e orei por 20 horas um dia. Problema! Eu quero saber se amanhã eu vou orar por 20 horas. Entende? O que foi feito, foi feito. Agora a gente precisa continuar construindo. E aí me vem na mente agora um pensamento. Imagina que nós estamos construindo uma ponte para chegar até o outro lado da margem. E aí você chegou na igreja, ficou muito animado, pegou uma tábua, pôs, colocou várias tábuas. Aí de repente você pegou e sentou, cansei. Cansei porque não me cumprimentaram, não falaram comigo, esqueceram do meu filho, não lembrou do meu aniversário, e vários problemas de creche. Tá vendo? Aí você sentou. Deixa eu te perguntar, valeu a pena ter colocado as tábuas? Não! A gente não chegou na margem. Então, enquanto você não ver o Filho do Homem
continue construindo. Porque senão não valeu nada. Eu quero dar um exemplo do mundo futebolístico, talvez possa fazer sentido para muita gente, talvez não, mas eu preciso falar ele porque para mim faz muito sentido. É como o meu time, ele começa o campeonato, ele vai ganhando, aí ele chega na final e perde. Eles vão dizer o seguinte: nadou e morreu na praia. É isso, entende? Tipo assim, construir, parei. Perdeu! Entende? Tipo, nossa, mas ele estava invicto, mas ele fez muitos gols, mas ele era o melhor time. Mas ele perdeu. Ele não continuou, ele perdeu. Entende? Ninguém vai lembrar do segundo lugar. Quem está comigo? Se você for no passado, quem foi campeão em 1992? Não vai estar o segundo lugar, vai estar o campeão. Vocês estão aí ou não? Então a gente precisa continuar construindo. Só que esse não é um problema exclusivo. Nossa, isso acontece só na CMD. Nossa, isso acontece só na igreja carismática. Não, gente. Isso acontece desde os primórdios. Só que existe uma coisa. Paulo tratou isso em Timóteo. Timóteo, ele estava meio assim, tá ligado? Tipo, começou a construir junto com Paulo ali. Aí Paulo falou, vai, agora continua. Aí ele continuou. Aí quando veio, deu uma sentadinha. Falou, cansei. Aí Paulo escreve uma carta para ele. Vamos ler agora. Capítulo 1, versículo 6. Olha o texto. Por essa razão. Qual razão? Porque você está sentado, mano. Porque você cansou. Torna a lembrá-lo. Tá falando, mano, vou te lembrar uma coisa. Se você parar, não vai dar certo. Torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Em outra versão diz assim, reaviva o dom de Deus que há em ti. Então se você é essa pessoa que cansou, e talvez o seu problema é de creche, e mano, beleza, vamos só crescer. Talvez o seu problema é até um pouco mais sério, e foi ruim para você. Tudo bem, eu não estou aqui fazendo juízo de valor do porquê você está sentado. O meu problema não é porque você sentou, o meu problema é porque você não levanta. Conseguiram entender? Eu não estou aqui para julgar o porquê você está sentado. Cara, de verdade, me compadeço, tenho misericórdia. Que ruim, mano. Mas pior é ficar parado. E aí Paulo meio que fala isso para Timóteo. Beleza, Timóteo. Eu entendi que a jornada da fé é um desafio, cara. Eu te entendi, Timóteo. Só que é o seguinte, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom. Por quê? O meu problema não é você ter sentado, o meu problema é você estar parado. Beleza? Você já sentou na sua vida? Beleza. Mas então vamos embora. Hoje é dia de levantar e manifestar as coisas do Espírito. E todos nós. É um dom de todo mundo. Vocês estão aí, gente? E aí, eu queria trazer dois personagens da Bíblia. Dois personagens da Bíblia que pode ser que você se identifique com ele. Por que acontece? Eu já afirmei aqui que Deus tem um dom para cada um. E eu ainda vou afirmar outra coisa. Deus já te chamou. Deus já te chamou, cara. Sim, Deus já te chamou. Só que existem duas maneiras de responder esse chamamento de Deus. E aí eu vou falar sobre Jonas e vou falar sobre Samuel. Por quê? São duas pessoas que Deus chamou. Deus foi e falou, Jonas, vambora. E ele também apareceu e falou, ô Samuel, partiu? Só que você percebe que o posicionamento de Deus é o mesmo? Então o posicionamento de Deus hoje é o mesmo. E aí, Vivi? Bora? Ele está nos chamando para viver as coisas do Espírito. Só que agora é com você. Qual vai ser a sua resposta? De Jonas ou de Samuel? Por que aconteceu? Deus foi e falou, ei Jonas, bora? Jonas fugiu da voz de Deus. E sabe o que é curioso?
Jonas não deu uma fugidinha, não. Jonas fugiu 3.000 quilômetros de distância do que Deus falou para ele. Vocês têm noção disso? Jonas estava aqui, de boa, aí Deus falou, e aí, bora? Eu quero que você vá para Nínive. Aí ele falou assim, vou não. Aí ele pegou e foi para Tarsis. Tarsis está a 3.000 quilômetros de Nínive. Só que sabe o que é mais agravante aqui? Ele foi 3.000 quilômetros porque era o que era possível para ele. Porque se tivesse como ir mais, ele tinha ido mais. Isso é muito sério, gente. Ele não foi tipo assim, vou 3.000 quilômetros. Não, ele foi para o lugar mais longe que ele conhecia. Sabe por quê? Tarsis, na época ali, era o fim do mundo. Dentro do conceito de Jonas, não existia mundo depois de Tarsis. Vocês estão conseguindo entender? Eles não tinham conhecimento que o mundo ainda existia além de Tarsis. Então ele não foi só 3.000 quilômetros. Ele foi, tipo assim, eu vou no lugar mais longe que existe. E aí, cara, o que você está fazendo? Porque Deus está chamando você. Mas você está sendo como Jonas, que vai no lugar mais longe possível. Ou vai ser como Samuel? Porque sabe qual que é a diferença? Quando Samuel, ele ouviu a voz de Deus falando assim, Samuel, ele saiu correndo e falou, fala Senhor, achando que era ele que tinha falado com ele. Aí fala assim, vai dormir, mano, foi eu não. Mas eu não quero me reter a essa parte do texto. Mas o texto vai dizer assim, Samuel, ouvindo a voz, correu. Beleza? Quando você vai no original dessa palavra correu, quando eu descobri isso, eu fiquei embasbacado. Sabe o que significa ali? Como um atleta. Não, vocês não estão entendendo, não. Olha a postura de Samuel. Deus chega e fala assim, Samuel, ele correu igual um atleta. Sabe o que é correr igual um atleta? Chegar em primeiro. Dedicação, entusiasmo, maior velocidade possível, maior entrega. A vida dele se resume a isso. Se você chegar num atleta de alto desempenho e falar o seguinte para ele, cara, você está pronto para essa próxima corrida? Ele vai falar, sim. Aí eu vou falar, por quê? Porque você dedicou esse último mês? Ele fala, não, eu dedico desde o primeiro dia que eu entrei na pista. Entende? Um atleta de alto desempenho não é a próxima corrida, é a corrida da vida. Porque ele treinou desde os seus 12 anos para ganhar o prêmio. Então, é basicamente essa resposta de Samuel. Samuel, ele como um atleta correu. E falou, Senhor, eis-me aqui. Quem está aí, cara? E aí, que tipo de gente você tem sido? Jonas, sabe por que Jonas correu? Porque ele não queria fazer o que Deus mandou. Só que deixa eu te falar, você pode ir no lugar mais longe do mundo. Deus ainda está te vendo, cara. E agora, eu sei que vai soar engraçado, mas eu acho que é bem profético. Se você está sendo como Jonas, eu estou sendo igual a baleia hoje para você. Porque eu estou te pegando lá em Tarsis e vou te vomitar em Nínive, mano. Meu Deus! Vamos lá. A mensagem de hoje é as coisas do Espírito. Se é necessário te buscar em Tarsis, eu estou indo lá. Mas não é para você ficar sentado reclamando que Nínive é o pior inimigo. Para de ser creche, irmão. Vou pegar você e vou vomitar em Nínive, mano. Vocês estão aí? E aí quando você chegar em Nínive, pelo amor de Deus, se porte como um Samuel, como um atleta que quer cumprir a santa vocação do Senhor e ganhar o grande prêmio na eternidade. Vocês estão aí, gente? Talvez o nosso problema é porque a gente está com medo. Sabe por que a gente está com medo de falar sim para a voz de Deus? Porque você tem que entregar tudo. A gente cantou uma canção que falou o seguinte: se eu vendesse tudo em troca do amor, eu falharia. Beleza. Se você der tudo em troca, como o Cleverson ministrou na oferta, você falharia. Mas depois que você recebeu o amor que é de graça, se você não der tudo, você não sai do lugar.
Então talvez você ainda não é alguém carismático porque você está com medo de dar tudo, cara. Só que o que eu quero afirmar para você, não sou eu que vou te dar segurança, é Deus, cara. Você não está fugindo de mim, você não está fugindo da CMD, você está fugindo do Senhor. Você não está de birra, de creche comigo, você está com o Senhor. Estão entendendo? É com Deus, não é comigo. Então, a gente não pode ser um crente impostor. E aí eu queria mostrar para vocês 4 amiguinhos de Jesus. O primeiro amigo de Jesus, Noé. Louco. Deus fala, oh, constrói uma arca que vai chover. Não sei nem o que é chuva. A arca é colossal, mas eu vou construir. Aí todo mundo falou, louco. Aí tem um outro amigo de Deus. Amigo de Deus. Deus fala assim, não, você é meu amigo. Ele chega em Abraão e fala assim, não, você é meu amigo, Abraão. Você é parça. Você senta na mesa comigo. Aí tem um livro que chama assim, quem almoçou com Abraão? Olha que doido. Abraão colocou um almoço para Deus. Deus falou assim, não, você é meu amigo. Aí ele falou, fechamento, né? Sou amigo de Deus. Aí Deus falou assim, então beleza, dá seu filho para mim. Aí quem tá fora do evangelho fala, louco, eu dar meu filho? Você é louco. Só que Abraão é amigo de Deus, talvez você não seja. Porque Abraão deu. Abraão deu. Por quê? Porque em Hebreus fala que Abraão subiu para entregar. Só que ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar o filho dele dos mortos. Então ele não ia entregar. Tipo assim, ele não foi, se eu for até o limite, Deus vai arredar para lá. Não, ele falou assim, não, eu vou entregar. Eu vou entregar, porque eu creio que eu vou viver o sobrenatural, porque Deus vai ressuscitar ele na minha frente. Mas eu vou entregar. Vocês estão aí, gente? Aí teve um outro cara, José, vendido como escravo. Ele é literalmente, a vida tá boa, tá ruim, tá boa, tá ruim, tá boa, tá ruim, tá boa, tá ruim. Eu me identifico, parece que tá bom. Aí quando vê, piorou. Aí melhorou, aí quando vê, tá pior ainda. Porque aí, tipo, ele é o sonho. Não, eu sou o menino do sonho. Aí quando vê, eu sou vendido como escravo. Só que aí eu tenho uma moral lá agora. Só que a mulher quer deitar comigo e eu saio correndo dela. Só que aí ferra tudo e eu vou pro pior lugar do mundo. Só que em que momento José sentou nas tábuas e falou, eu cansei, Deus. Eu cansei. As coisas do Espírito, a manifestação, o dom, é balela. Eu cansei, sentei. Não. José falou assim, eu tô aqui, mano. Eu tô aqui. Vocês estão aí, gente? Teve um outro louco também, Moisés. Tirou o povo do Egito com a mão poderosa. Tipo, mano, o mar abriu, os caras passaram a seco, mano. Aí Moisés fala assim, vou subir no monte para trocar uma ideia com Deus. Aí ele desce, o povo já não crê mais. Mano, ele tá liderando um povo obstinado. Aí ele não falou assim, cansei, Deus. Você me deu uma creche, cansei. Sentou. A creche que você me deu. Ele falou, não, vambora. Se essa glória não for comigo... Olha a ousadia de Moisés. Ele falou assim, não, tem um porquê de sentar na madeira. Tem um porquê. Se a sua glória não for comigo. Você parou porque você está em crise emocional. Moisés falou assim, vou fazer birra se a sua glória não for comigo. Olha a diferença de perspectiva. No meio de um povo que perdeu a fé. Porque às vezes você está falando assim, o culto foi desanimado, ninguém cantou, não sei o quê. Mano, Moisés estava num povo assim. Mas ele falou, mano, eu vou continuar. O último maluquinho de Jesus, Josué. Deus falou assim, vou dar a terra por herança. Aí fala assim, vai lá, espia para nós como que é a terra. O povo tudo descrente. Voltou tudo falando assim, não, vamos ficar aqui mesmo. Lá o povo é grande, a muralha é grande, vai dar errado. Josué podia sentar e falar, aí Deus, o povo que você me deu, cansei. Vou parar aqui, não vou terminar a corrida, não vou manifestar a glória de Deus, não vou fazer as coisas do Espírito. Não, cara.
Josué falou assim, tem 2 que acreditou, vamos embora. E aí, toda vez que você se permite viver o sobrenatural de Deus, você derruba uma muralha com um grito, cara. Talvez você está com um machadinho tentando derrubar a muralha da sua vida, na força do seu braço, se chamando de crente carismático nominal, e a muralha não cai porque você está fazendo birrinha sentado na madeira. Porque o dia que você viver o sobrenatural e avançar, você vai fazer assim, ó, o muro cai. Já pararam para pensar isso? Deus falou assim, vai lá e grita, que a muralha vai cair. Ai, meu Deus. Então, o que eu queria mostrar para vocês, não eram esses homens que eram loucos. Era a humanidade que era louca. Loucura não é viver o sobrenatural. Loucura é dormir. Loucura é estagnar. Loucura é não viver o dom que Deus te deu. Loucura é correr da voz de Deus. Loucura é frequentar uma igreja carismática de maneira nominal. Isso é loucura. Construir uma arca, não. Vocês estão aí? Então, maturidade não é dormir, cara. Maturidade não é dormir. Não, porque agora eu sou maduro. Na minha juventude lá eu cantava muito, fazia muita coisa, adorava. Agora não, agora eu sou maduro. Meu amigo, explica pra mim da onde que você tirou que maturidade é parar. Maturidade é fazer com eficácia. Porque você é tão maduro que você executa de maneira plena, você não para. Então maturidade não é parar, gente. Maturidade é plena. E você percebe que, tipo assim, quando você chega e fala assim, Lê, eu parei porque agora eu fiquei maduro. Eu falo assim, não, você ficou lelé da cuca, porque se você fosse maduro, você tinha que estar junto comigo, porque você ia trazer a eficácia que eu não tenho. Porque você é maduro e eu ainda sou menino. Então me traz a eficácia, não fica sentado não, irmão. Vocês estão aí ou não? E aí, eu já estou indo para o final da mensagem, espero que ela esteja sendo impactante para vocês, como está sendo para mim. Sabe outro significado da palavra pneumática, que é a mesma que fala coisas do Espírito? Ela também traz a ideia de pulmão, cara. Então as coisas do Espírito é o seu respirar. As coisas do Espírito é o seu respirar, é o seu pulmão, é a sua questão de sobrevivência, mano. Você percebe que existe gente essa noite que tá tipo assim, eu entro ou não entro, entro ou não entro, entro ou não entro, eu acho que viver o mundo é mais legal. E existe gente sentada falando assim, não, eu já cumpri minha jornada, só que você não chegou lá ainda. Vamos lá, é questão de sobrevivência, é pulmão, é o seu respirar. Se você optar por não entrar nessa jornada, meu amigo, por mais legal que o mundo pareça, você vai morrer. Eu tô aqui te alertando, você vai morrer, cara. E se você ficar sentado falando que você já fez muito, que você é maduro agora, você vai morrer, cara. Queria ler com vocês agora Atos, capítulo 17, a partir do versículo 24. Eu sinceramente não vou ficar falando assim, a gente já tá terminando, Porque, você só vem um dia na igreja, cara. Vamos ser ministrados por Deus, né? Mateus 17, a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deu um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
pois nele vivemos, movemos e existimos. Aqui é uma cartada. Paulo está anunciando o evangelho, ele está falando assim, cara, eu não estou falando desses deusinhos que está nesses templos, não. Eu estou falando de Deus, o único Deus, que estabeleceu todas as coisas e que te dá a vida. Então, o que eu quero te perguntar aqui? Mano, se você não entrar nesse barco, você está fora de quem te dá a vida. Eu tô tipo assim, pelo amor de Deus, entra aqui, senão você vai morrer, cara. Então imagina comigo que o que te faz subir ao monte, o que te dá aquele gás para você correr, é a afeição de Deus, é o prazer de Deus, é ouvir a Deus. Só que você pode correr muito rápido e chegar no cume do monte. Só que no cume do monte, as afeições, elas não são o suficiente. Para você permanecer no cume do monte, é necessário convicção de fé. Então as afeições de Deus é o start, e as convicções da fé é o ritmo que te faz permanecer. Entende? Então, se você está à deriva, pensando se constrói ou não constrói, que você receba essa noite as afeições de Deus. Agora, se você está estagnado no meio do caminho, que você lembre das convicções de fé para ela te dar o ritmo. E sabe o que é convicção de fé? É os nãos que você dá para a sua vida. Ontem no encontro de casais que a gente falou sobre ministério e família, eu falei assim, cara, você precisa inserir a sua família diante da presença de Deus, porque você não é Cristo, você não pode salvar ela. Só que, sabe o que o modernismo vai falar para você? Dê uma vida boa pro seu filho. Só que uma vida boa pro seu filho vai matar ele eternamente. Dê Cristo para ele, mano. Dê Cristo para ele. E deixa que Cristo escreva a história dele. Vamos lá, alguém? Você precisa abandonar o seu filho ideal, o crente ideal, a mentalidade ideal, o modernismo ideal, o que o mundo está falando, o que o Instagram está falando. Morra para esse ideal, cara. E assuma o real. Mano, não adianta daqui 10 anos você falar assim, a igreja não cuidou dos meus filhos. Não, cara, é que você quis dar a melhor vida para eles e esqueceu de dar Cristo, que é tudo. O conceito que o mundo está pregando ainda vai te matar. Seja discipulado pelas escrituras, cara. De verdade, é difícil, mano. É difícil. Porque a todo instante o mundo está gritando, faça isso, faça aquilo, conquiste isso, conquista aquilo, alcance esse sucesso, pá. E aí todo mundo está dizendo isso, se você não faz isso, você é um louco. Beleza, eu quero ser do time de amigo de Deus. Só que tem uma festa, e aqui eu encerro a minha mensagem. Tem uma festa, e é sobre essa festa que a gente vai encerrar a mensagem de hoje. Que Deus ele tem solução para o fermento que já está no seu coração. Porque a festa chama a festa dos pães asmos. E aí sabe o que os caras tinham que fazer? Tirar o fermento de dentro de casa. E se você é um cara fã de The Chosen como eu, e se você não é, deveria ser, na série mostra eles preparando para a Páscoa, o que eles estão fazendo? Limpando a casa. Então hoje é dia de limpar as alianças, cara. Então, se você enxerga algum tipo de fermento em você, cara, tá tudo bem se hoje você for limpar. Porque hoje é dia da gente celebrar os pães asmos. O dia de tirar o fermento de dentro de casa. Existe uma manifestação de Deus. Existe um dom só para você. Existe o reavivar do dom. Existe o sobrenatural de realmente chover e só você tá na arca. De abrir um mar vermelho diante da sua pessoa. Tem como você ver a glória de Deus. Tem como você dar um grito e o muro cair. Tem tudo isso. Mas antes, tira o fermento. Tira o fermento. Você precisa limpar suas alianças. Hoje é dia de você renovar sua aliança, você limpar a sua aliança. Hoje é dia de celebrar a festa mais chata de ser celebrada. Porque não tem festa, tem limpeza. Você entendeu? Tipo, que legal, chegou o dia de lavar a casa.
Vocês estão aí, pessoal? Então, eu queria que se apagasse as luzes, você entrasse em espírito de oração.